Arro pessoal, muito bom dia! Chegando aqui para mais uma live, nossa clássica live do resumo astrológico da semana, onde eu analiso os principais aspectos que vão ocorrer nessa semana. Sempre lembrando que eu tenho um podcast diário, né? Todos os dias eu mando uma reflexão astrológica lá no canal do Telegram, no Spotify e no YouTube. É gratuito o Astral do Dia e lá eu olho detalhadamente tudo o que está acontecendo no céu. Enquanto a galera vai chegando, eu vou tomando meu cacauzinho aqui com óleo essencial de cardamomo, tá temperado com cardamomo. Muito, muito bom para trabalhar o chakra cardíaco. Respirar um pouquinho, tomar um cacauzinho. E vamos lá, começar a falar então da semana do dia 23 a 29 de março, praticamente última semana então do mês de março. Semana que vem já começa a misturar, né, com outro mês. E essa semana ela não tem tantos aspectos, mas tem um aspecto muito marcante que eu quero deixar aí todo mundo bem ciente sobre usar, né, esse aspecto da melhor forma e não ser pego pela pior parte, né, pelo aspecto sombra desse aspecto que vai acontecer. A gente começa com a Lua nova em Gêmeos. Aliás, hoje, né, pela manhã, a Lua entrou em Gêmeos, vai fazer vários aspectos. Eu falei sobre isso no Astral do Dia, corre lá para ouvir. A Lua nova ainda passa por Câncer e vai ser no signo de Câncer em si que ela vai ficar crescente. Então, nessa semana, teremos a mudança da fase da Lua. A Lua fica crescente. E depois a gente termina a semana com a Lua crescente passando por Leão e Virgem. No signo de Virgem, ela vai entrar só no finalzinho do domingo, né, mas eu já coloquei aqui que a gente vai terminar o fim de semana, terminar o domingo com uma Lua virginiana. Bom, o que temos semana a semana? Como eu falei, não tem tanta movimentação. A principal, né, eu diria que o dia mais movimentado é na quarta-feira, a gente vai chegar lá daqui a pouco. Hoje, segunda-feira, Lua no signo de Gêmeos, fazendo vários aspectos. Não tem aspectos que não são os da Lua. Já falei sobre todos eles lá no Astral do Dia. Amanhã, terça-feira, mesma coisa. Não temos aspectos que não são os da Lua. Derrubei o óleo de copaíba aqui. Deixa eu só colocar o mapa aqui para dar uma olhadinha. Terça-feira, dia 24. A gente não tem aspectos que não são os da Lua, né? Mas a Lua vai se desentender com Marte. Falaremos sobre isso no Astral do Dia. Agora, quarta-feira, pessoal, é o dia mais movimentado dessa semana. Quarta-feira, eu já vou colocar um mapa da Lua crescente. Vou colocar aqui o mapa da Lua crescente, que vai ser na quarta-feira, às 16 horas e 17 minutos. Esse é o momento exato em que a Lua vai fazer quadratura com o Sol e teremos então o início da fase crescente da Lua. Vai ser uma Lua crescente em Câncer. Então, assim, é uma semana em que as emoções podem crescer muito, as emoções podem ser aí exaltadas, as emoções podem vir à tona, questões do passado. Inclusive, eu estou vendo aqui que essa Lua crescente ela faz um aspecto chamado quincunce com Plutão. Então podemos ter aí um aspecto de cura, né, um aspecto de profundidade das coisas do passado. Então uma semana bastante terapêutica, tudo que envolve câncer, a gente fala muito da questão emocional, a gente fala muito das questões de família, das questões do passado. Lua em quadratura, uma coisa bem interessante, porque os dois luminares nesse momento, né, vão estar se desentendendo, que é uma quadratura, mas os dois estão fortes, né, porque a Lua está no seu domicílio em Câncer, o Sol está na sua exaltação em Áries. Então a gente tem os dois luminares bem fortes. Aliás, eu postei aqui no meu Instagram, para quem está acompanhando, porque eu estou revendo, né, alguns conteúdos do Dr. Sérgio Felipe, algumas pessoas aqui devem conhecer. Acabou meu cacau com cardamomo. E ele tem falado bastante, ele como pesquisador, né, na astrologia, na espiritualidade, a gente já sabe disso, mas é muito bom ver um pesquisador, né, da ciência moderna, enfim, ele falando o quanto que a nossa glândula pineal, que é uma glândula mestra, ela é guiada, né, literalmente, pelo Sol, né, e pela Lua, que são os dois luminares. Então é muito interessante perceber que a própria ciência hoje vai cada vez mais vendo como que Sol e Lua estão, vamos dizer assim, influenciando a gente. Imagina, se o ritmo circadiano, a Lua, o Sol, influencia a nossa glândula pineal, que influencia nos nossos hormônios, como que não vai influenciar a nossa vida? Enfim, os dois luminares vão estar em quadratura, a gente vai ter aí um aspecto de tensão, inaugura a Lua crescente. Lua crescente é o grande convite para a gente poder, deixa eu desligar aqui o difusor que já deu,
né, já tem bastante óleo circulando aqui. Então, o momento da lua crescente é você pegar as sementes que você plantou e colocar energia, colocar ali mais força para que elas possam crescer, para que elas possam se desenvolver. Tivemos aí uma lua nova fortíssima, né? Essa lua nova que veio. Já começamos o ano novo astrológico, já temos aí o Mercúrio no movimento direto, então realmente é o momento de dar aquele deslanche no ano. Bom, e novamente, por ser uma lua em Câncer, temáticas emocionais vêm à tona. Que emoção que você está cultivando, que emoção que você quer que cresça dentro de você. Aí a gente vai falar sobre uma participação especial, desafiadora, né? Mas uma participação especial do Saturno nessa lua crescente. Por quê? Porque na própria quarta-feira, isso vai ficar então marcado fortemente na lua crescente, o Sol faz uma conjunção com Saturno. Então, é um aspecto que acontece uma vez por ano. Se a gente pensar na astrologia tradicional, é um aspecto desafiador, né? É um aspecto, uma conjunção com o grande maléfico Saturno. É desafiador. Mas, na nossa visão alquímica aqui, é o seguinte, é o Sol se encontrando com Saturno. O Saturno vem cobrar. Né? Saturno tende a trazer uma cobrança, tende a trazer aí o chamado à responsabilidade, o chamado àquilo que você tem que fazer. Então esse aspecto ele pode se demonstrar de diversas formas na nossa vida, das formas mais luz, né, aquela forma que a gente consegue utilizar de forma produtiva, e daquela forma mais desafiadora. Então assim, da forma desafiadora, o Sol em conjunção com Saturno, primeiro, né, vai vir em termos de preocupação. Né? Então pode ser uma semana, e aí novamente, eu estou falando que isso vai crescendo, né? Ele já está valendo hoje, mas vai aumentando na terça-feira, na quarta-feira fica exato, e o resto da semana pode ser muito marcado por isso, inclusive porque ficou marcado no mapa da lua crescente. A gente pode ter uma crescente de preocupação. Né? Pode ver que, assim, em termos de mundo, né, a gente vê que o mundo está crescendo a preocupação por causa do conflito, da guerra, aquela coisa toda. E, obviamente, isso pode se refletir dentro da gente. Aí, e da nossa vida pessoal, né? Você pode ter alguma situação na sua vida que esteja te trazendo aí preocupação. O que eu poderia dizer, né, com relação a esse aspecto? É a gente não cair nisso, né? A gente não ficar preso na preocupação. Por quê? Porque isso vai desregular nosso sistema, né? Lembra que eu falei da glândula mestra aqui? Então, se você está numa preocupação, porque o Saturno está ali, né, tirando a luz do Sol, bloqueando a luz do Sol, a gente vai gerando um monte de hormônio, uma cascata de hormônio, de cortisol, de, né, hormônios que vão deixar o nosso corpo ruim. Então, a preocupação em si, ela não é legal. Né? Se a gente ficar totalmente se preocupando, eu estava vendo hoje, inclusive, né, um vídeo do Joe Dispenza falando sobre isso. Imagina, a gente tem milhares de pensamentos ao longo de um dia, são milhares mesmo, sei lá se é 90 mil, quantos mil são de pensamento. Imagina se uma grande quantidade deles são de preocupação, você se preocupando, você criando na sua mente um cenário ruim, um cenário de medo, um cenário de, enfim, coisas ruins que vão acontecer. Você vai acabar com a sua semana. Então a dica que eu dou, essa tendência ela pode estar no ar para todo mundo, a gente ir caindo nessa coisa da preocupação, você trazer a consciência, respirar, você respira e fala, peraí, né? Deixa eu me assentar aqui, deixa eu me ancorar aqui e trabalhar o melhor disso. Porque a preocupação ela tem um lado positivo no sentido de que ela quer nos proteger. Né? A gente quer se proteger de alguma coisa ruim. Só que ficar criando na nossa mente coisa ruim vai acabar co-criando essa coisa ruim. Então, se vier uma preocupação, o que você pode fazer? Para, respira, né? Começa a se perguntar o agora. Né? Então, assim, sai do futuro. O futuro, se você cria ali no futuro uma ansiedade, você vai novamente, né, se direcionar a ela. Então, o cenário ruim que você fica projetando no futuro, ele vai chegar até você. Volta para o presente. Respira. Né? Pode colocar a mão no coração, pode colocar ali, né, até a mão aqui na cabeça, na testa. Você se conecta e fala, no momento presente, está tudo bem. Né? Respira. Você pode usar um cristal. Cristais muito interessantes para esse momento, para lidar com Saturno. Você pode utilizar uma ônix, que é uma pedra de muito poder, muito centramento, muita proteção, porque, novamente, né, a gente está num momento da humanidade muito complicado, porque são guerras, conflitos. Né? Então, a hora que eu abro o YouTube, assim, vem lá um monte de thumbnail que o pessoal ainda parece que quer fomentar mais esse medo. Né? Ontem, inclusive, foi uma coisa muito louca, porque eu vi, eu acho que eu vi, tinha quase certeza que era IA. Né? Tinha quase certeza que era uma coisa de IA,
que era um canal transmitindo, teoricamente, né, um discurso ali do Putin falando sobre a Terceira Guerra Mundial. Né? Então ele estava ali dizendo que a Terceira Guerra Mundial começou. Novamente, para mim era IA, mas olha como é a humanidade pegando uma ferramenta poderosíssima que é a IA, né, fazendo essas coisas. Então, a gente pode ter muita preocupação. E o campo, né, do ser humano, o campo do planeta, ele está muito contaminado com isso. Então a ônix é uma pedra de proteção. Ela sela o seu campo, ela fecha o seu campo. Então você pega a sua ônix, expira, se aterra, se sente, né, protegida, protegido aí por eventos exteriores, se conecta e troque a preocupação por autorresponsabilidade. Né? E o Saturno está em Áries, o Sol está em Áries. A gente teve ali no sábado o encontro para a gente falar sobre essa energia. Aliás, hoje eu vou abrir o carrinho para quem quiser entrar nessa jornada. Tivemos ela ao vivo e vai estar a gravação ali para você assistir, para você poder acessar a meditação, para você poder acessar esse guerreiro, né, dentro de você, esse guerreiro pacífico, né, esse guerreiro positivo, mas você se centra e troca a preocupação por ação, por autorresponsabilidade. Então, com a sua ônix, com a sua turmalina negra, né, a turmalina negra é mais comum, né? Às vezes você não tem uma ônix aí, mas tem uma turmalina negra, você se coloca e fala o que eu preciso fazer nesse momento. Né? Isso que está me preocupando, isso que está me trazendo medo, qual é a ação que eu tenho que tomar? Novamente, Saturno está em Áries, né? Temos muita energia em Áries, Áries pede ação. Então, uma outra coisa, né? Quando vier a preocupação, você vai se perguntar, essa preocupação é minha ou não é? Né? Bom dia, Bárbara, seja bem-vinda. Estava ali na natureza, né? Colocando vários vídeos aí para fazer inveja. Apesar que eu tenho minha natureza aqui, mas você está numa natureza, acho que mais. Né, você está um pouco mais dentro da natureza aí. Então, você se pergunta, essa preocupação é minha? Isso é meu ou está vindo do coletivo, né? Desses medos. Porque, assim, claro, infelizmente tem muita gente num perigo agora, né? Tem gente que está nessa linha de frente, que está nesse campo de conflito. Mas eu acredito que muita gente que está me assistindo aqui, talvez a grande maioria, não está diretamente nesse momento, nesse conflito. Mas você se pega ali, né? Porque, como eu falei, o campo da Terra fica todo contaminado. Então você fala, isso aqui é uma preocupação minha ou não é? Ah, reconhece, fala, não é. Aí uma outra coisa que você tem que se perguntar, isso aqui, né, isso que está me preocupando, eu tenho como tomar alguma ação quanto a isso ou não? Isso eu estou falando de estoicismo. Saturno, pessoal, tem tudo a ver com a filosofia estoica, né? Não sei quem conhece aí, Cícero, Marco Aurélio, né, Epíteto, é bem legal. E eles falam uma coisa que é muito sábia. Ou seja, se essa preocupação que está te vindo aí, você não tem como, né, afetar ela, não tem como agir com ela, faz sentido você ficar pensando nela, você ficar se preocupando com isso? Não. Então tira da sua mente. Fala, isso aqui não vale a pena eu ficar. Você não tem como controlar a ação ali dos líderes mundiais, dos políticos. Né? Ah, mas o preço vai subir. Você não tem como você ficar se preocupando que o preço vai subir de alguma coisa, você não tem como se controlar. O que você tem como se controlar? Você vai falar, bom, o que eu posso fazer? Que ação que eu posso tomar para, de repente, economizar, para ganhar mais dinheiro, para fazer alguma coisa que está dentro do seu campo de ação. Porque aí você faz essa alquimia e faz com que a conjunção do Sol a Saturno e Saturno não se torne um bloqueio, uma barreira, uma falta de energia. A gente pode ter uma grande falta de energia, do tipo Saturno como uma coisa que tira a nossa vitalidade, nos bloqueie. Mas o Saturno ele pode ser um grande convite a, como eu posso dizer, disciplina, realização. Né? Sem contar que a Lua vai estar em Câncer. E a gente tem uma grande participação aí desse momento, que é a Plutão. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, que agora o cacau pegou. Plutão, que eu já falei dele. Aí. Plutão está num quincunce com a Lua e num sexto com o Sol. E Plutão ele é aquele planeta que nos regenera, nos fortalece. Então você pode pegar um quartzo fumê, se você tiver, quartzo fumê, que nos regenera, nos fortalece, né, nos aterra. Então o Plutão ele pode trazer essa força. Ele está falando bem nesse momento, né? Ele está nos ajudando.
E a gente tem então essa lua crescente trabalhando nessa semana. Então, cuidado com as emoções, cuidado com a preocupação, cuidado com o medo, né, que pode nos contaminar. Use a energia de Plutão para o renascimento, para a regeneração, para a força. E a gente segue, né? Quarta-feira é o dia mais movimentado, falarei sobre isso no astral do dia também, né? Falarei mais, né? Eu sempre estou trazendo aí complementos. Na quinta-feira vai acontecer um evento importante. Quinta-feira, deixa eu colocar aqui. Quinta-feira, dia 26. A Lua estará em Câncer em conjunção com Júpiter, ou seja, ela vai estar beneficiada, vai estar falando bem com Marte, com o Mercúrio, vai estar muito legal. Só que o que vai acontecer na quinta-feira? A nossa querida Vênus vai fazer conjunção com Quirón. Quirón que representa a ferida, que representa uma dor, que representa alguma coisa que, enfim, está marcado ali. E Vênus representa o quê? Autoestima, relacionamento, dinheiro, né? Então, novamente, essa semana pode trazer muitos bloqueios e preocupações com relação a dinheiro. Né? Por quê? Porque a gente vê, você vai assim no posto de gasolina, já subiu tudo. Né? O pessoal subiu até sem precisar, né? Já subiram tudo. Aí você vai ver, gás começa a subir, alimento começa a subir, e aí fica essas notícias. Então, assim, essa parte financeira da Vênus, né, da questão de Vênus ligada ao dinheiro, pode estar trazendo muitas feridas, muitas dores, né? Aí pode ativar coisas lá nas profundezas, às vezes uma coisa de escassez, enfim, que pode vir, e o próprio relacionamento. Né? Então, dores de relacionamento que podem chegar aí e a gente, né, ficar com essa coisa que vai ter que ser trabalhada. Né? Então, o que a gente pode fazer com essa dor que vem à tona? Então, Vênus em conjunção com Quirón, especialmente num dia que Lua em Câncer faz conjunção com Júpiter, pode expandir nossas emoções, pode expandir memórias, lembranças, coisas do passado, né, que vem à tona para serem curadas. Então eu sempre falo, o Quirón, ele é o curador ferido. Né? Então ele tem uma ferida, ele representa uma ferida. Aliás, se você conhece o seu Quirón, ele pode ser bastante ativado nessa semana, né? Mas a Vênus fazendo conjunção com Quirón, primeiro tem vários simbolismos que a gente pode trabalhar, né? Primeiro é vir Quirón, né? Quirón trazendo a ferida de Vênus, Quirón trazendo as dores de Vênus, como eu falei, ligado a dinheiro, ligado a relacionamento, ligado à autoestima, né? Ligado à questão do feminino. Isso pode vir à tona. Mas acho que um aspecto que a gente pode mais trabalhar, até porque, ó, quarta-feira, quinta-feira na verdade, né? Vai ter só aspecto fluente. Vai ter a conjunção com Saturno, né, que vai estar ali meio que pressionando ainda o Sol, cada um vai trabalhar de uma forma, mas a gente vai ter só aspectos fluentes e a gente pode trabalhar a conjunção de Vênus e Quirón como a Vênus, a pequena benéfica, curando feridas. Então a energia do amor, a energia, né, de Vênus, que é o planeta do pequeno benéfico, é o planeta que traz coisas boas, principalmente a energia do amor, dos relacionamentos. Outras pessoas podem nos ajudar, né, os relacionamentos podem trazer cura. Então pode ser um momento em que, se você está ali, né, com medos financeiros, esse medo de escassez, questões financeiras, parcerias podem ajudar, né, relacionamentos podem ajudar, você pode contar com alguém. Mesma coisa, está com uma ferida de relacionamento, uma coisa envolvendo aí sua autoestima, alguém pode ajudar na cura. Então é como se a Vênus, a pequena benéfica, viesse trazer os benefícios, as bênçãos dela para Quirón. Então está bem interessante. É uma quinta-feira que eu vou falar bastante ali no astral do dia, então lembra de acompanhar. Se você está aqui vendo ao vivo, por um acaso não conhece, tem o canal do Telegram, tem o Spotify, tem o YouTube. Os três são gratuitos, então a gente não tem, o astral do dia não vem para o Instagram, né, porque não tem como, né? Se tivesse como eu trazer para o Instagram, mas não tem. Ele é só em formato de áudio, onde eu gravo um áudio e mando, né? E disparo cedinho para todo mundo já se sintonizar com a energia do dia. Então corre lá, porque a cada dia vai vindo mais insights, mais coisas eu vou falando ali, né? Então, por exemplo, a própria lua crescente da quarta-feira com certeza vai vir bastante coisa para conversar com vocês no dia. Bom, e aí a gente chega na sexta-feira, dia 27, sexta-feira, dia 27, sexta-feira, dia de Vênus. O que a gente vai ter? A gente vai ter a Lua mudando para o signo de Leão. Então a gente não tem aspectos que não são os lunares, mas assim que a Lua entra, né, faz o ingresso no signo de Leão, ela já tem que encarar Plutão. Então esse é um aspecto interessante porque, como eu falei, né, na Lua crescente,
o Plutão ele está como aliado, aliado do Sol, né? Mas no caso da Lua, ele está pressionando por curas. É um aspecto de quincunça, é um aspecto meio incômodo. Né? Não é um aspecto tranquilo também, é um aspecto meio incômodo. Mas ele está participando fortemente da alunação. Então, ele está falando com o Sol, ajudando o Sol e trazendo um aspecto de cura para a Lua. E aí, quando for na sexta-feira, a Lua tem que enfrentar, encarar esse Plutão. Então, será que conseguimos, né? Na sexta-feira você pode fazer essa medição, será que conseguimos trabalhar o melhor do Plutão? Será que a gente conseguiu trabalhar o poder de regeneração, retomar o nosso poder, encarar nossas dores, encarar nossos traumas, medos, que é a energia de Plutão? Então, a Lua entrando em Leão, a primeira coisa que ela vai fazer é essa oposição, e a gente vai falar sobre isso no Astral do Dia. Falando em dores, né? No sabadão, a gente vai ter o quê? A Lua já no signo de Leão, né? Deixa eu colocar aqui, sábado. Aliás, sábado pra gente aqui vai ser um dia loucura, dia de estrada. Vamos ver como é que vai ser. Então, sabadão, o Mercúrio, ele faz uma quadratura com Lilith, que ele já fez, né? Então, assim, por conta da retrogradação, o Mercúrio já fez essa retrogradação com Lilith, essa é a terceira. Então, temáticas lilithianas podem vir à tona. Né? Aquela questão de sexualidade, a questão de liberdade feminina, de medos, abusos. Aliás, eu assisti um documentário na Netflix que eu não fazia ideia, não conhecia. Chama, acho que Vendendo Orgasmos, alguma coisa assim, né? Que fala da história de uma empresa chamada One Taste. E aí eu vendo ali, eu falei, caramba, você vê como tem coisa no mundo, né? Eu não conhecia, né? Mas é uma mulher, inclusive, ela que estava à frente de tudo isso. Então, falando em abusos, né? Porque no caso dessa empresa aí, teve um monte de abuso envolvendo sexualidade, envolvendo abuso de poder, todo o tema de Lilith, né? E é muito triste que é bem assim, né? Geralmente a pessoa que foi abusada na infância, ela tem uma tendência a atrair, né, outras pessoas que vão abusar quando ela cresce. Que foi o que aconteceu com a principal mulher ali, né? Que sofreu, que não nem apareceu, ela nem conseguiu aparecer no documentário. Quem apareceu foi a irmã, mas ela que acho que foi a que mais sofreu, pelo menos, né, segundo o comentário, com essa história toda. Então, de novo, teremos no sábado Mercúrio quadratura com Lilith. Essa temática pode vir à tona. Obviamente não é relevante para todo mundo, mas para quem tem esse histórico, para quem tem alguma questão envolvendo sexualidade ali, né, como uma dor, isso pode vir à tona, né, pode vir à nossa mente. No caso agora, para solucionar. Por quê? Porque o Mercúrio está em Peixes, ele retrogradou, então ele já fez 2 contatos com essa Lilith e vai fazer esse terceiro final. Né? Então pode ser um momento ali de curas, né? Mesmo que seja por um caminho desafiador, mesmo que seja por uma conversa complicada que tenha que se ter, né? Encarar algumas dores mesmo, não é confortável, mas é uma coisa para cura. Então isso pode vir à tona. Cuidado com a comunicação ela pode estar um pouco mais agressiva nesse sentido, porque pode ter uma raiva ali permeando o campo. E a gente vai ter no sábado um aspecto que ele é um aspecto lento, ele já está se formando aí há um tempo, e ele vai ficar por um tempo aqui com a gente, é interessante, um aspecto lento, mas ele vai ficar exato no sábado. E é o que? Saturno fazendo sexto com Plutão. Então a gente tem o planeta Saturno, que é da responsabilidade, que é da materialização, que é da realização. Né? Ele está fazendo agora um contato exato, benéfico, né? Que é o sexto com o Plutão, que é o regenerador, que é aquele que traz o renascimento, que traz o poder. Então a gente está num momento bem interessante. Primeiro, né, os dois estão em signos de muita liberdade, né, porque Áries fala de liberdade, Aquário fala de liberdade. Então são 2 signos de muita liberdade, signos Yang. Né, no dia 28 mesmo, a Lua vai estar em Leão, a gente vai estar com o elemento fogo muito exaltado, né, muito elemento fogo aí nesse fim de semana. Então a gente pode trazer alguns simbolismos bem interessantes de Saturno, falando bem com Plutão, que é, novamente, né, a materialização do poder. Né, você conseguir retomar esse poder. Então a gente está falando que é uma semana de lua crescente em Câncer que pode trazer à tona questões do passado. Né? Então, se vem à tona questões do passado, com a ajuda de Plutão, como eu falei, né, Saturno colocando aquilo para a gente, assim, não dá para fugir, é como se a gente não conseguisse fugir mais de um determinado tema, de uma determinada questão. Isso vem à tona. E aí, no fim de semana, é como se a gente pudesse colocar ali e falar, peraí, então deixa eu passar por isso, deixa eu curar essa dor aqui, deixa eu usar ela. Lembra daquele mantra do budismo chamado Om Mani Padme Hum, que é da lama vem a flor do lótus.
né? Então daquilo que é ruim, daquilo que seria ali a sujeira, né, sai aquela linda flor. Então, de algum aspecto desafiador que vem da infância, que deixou um trauma, que deixou uma dor, a gente falou de Lilith, estamos falando aí de Plutão, isso pode ser trabalhado, né, ser curado e fazer parte do nosso poder. Fazer parte do nosso poder de realização, de materialização, que é Saturno. Né? Lembrar que aquilo que a gente passou, isso sempre acontece, né? Se você for ver algumas pessoas que passaram por traumas bem complicados, perdas muito complicadas, quando elas conseguem entender aquilo e ultrapassar aquela dor, elas podem servir, né, ao mundo, elas podem servir a outras pessoas, enfim, através da própria dor. Bom dia! Então, assim, é um sábado de empoderamento e cura. Né, um sábado bem interessante para a gente falar, poxa, aquilo que foi uma grande dor, aquilo que foi uma coisa bem complicada ali que aconteceu na minha vida, como que eu me aproprio disso, né, para poder criar uma grande... Né, vamos pegar um exemplo de plantas aqui, né? Aquele esterco, né, que você fala, pô, isso aqui seria um lixo, isso aqui está fedendo, isso aqui não está legal, mas aquele esterco para uma planta, né, você colocar na planta ali, ela vai transformar aquilo, ela vai alquimizar. Plantas são grandes alquimistas da natureza, ela vai alquimizar aquilo e transformar numa árvore maravilhosa, numa flor maravilhosa, num fruto. Então isso aqui é muito interessante, né, a gente entender que o ser humano tem essa capacidade de transmutar, de ultrapassar dores, né, coisas muito ruins que podem acontecer com a gente, mas a gente, através do poder da mente, o poder de conseguir lidar com aquelas emoções, a gente ultrapassa isso e consegue fazer uma coisa boa, né, e consegue levar isso para a nossa vida. Inclusive, esse também é o tema de Quiron, né, que vai ser tocado. Então, olha que semana bonita, né, se a gente for pensar, essa semana, na primeira semana inteira ali do ano novo astrológico, porque a gente tem a lua crescente em Câncer com cobrança de Saturno, mas com uma certa ajuda e um empurrão ali de Plutão. A gente tem a Vênus falando com Quiron, trazendo à tona feridas, mas também ajudando a curar a ferida, porque Vênus é uma pequena benéfica, ela ajuda a curar. E a gente finaliza, né, no sabadão ali a semana, com Saturno fazendo um sexto com Plutão. Então consolidando, materializando todo esse poder. Então uma semana bem legal, né? Finalizamos então no domingo. Domingo a Lua vai transitando entre Leão, entra em Virgem ali no finalzinho do domingo. Deixa eu até ver aqui, porque eu acho que no próprio domingo a Lua faz uma conjunção com a cauda do dragão. Domingo, dia 29. A Lua faz uma conjunção. Ela vai entrar aqui, e aí mais ou menos ali, acho que à noite, ela faz uma conjunção com a cauda do dragão, convidando a gente a deixar ele embora. Então, às vezes, ó, isso eu vi muito nesse documentário, né? Quem quiser assistir, corre lá, assiste, tire suas próprias reflexões. Mas quando a pessoa passa por um grande trauma, ela acaba ficando com um grande crítico interior. Né? Ela se critica muito por conta disso. E aí, a Lua em conjunção com Virgem convida a gente ao quê? A liberar esse crítico, deixar ele embora, né? Para poder seguir nosso caminho. E aí, na semana que vem, a gente inicia então a semana com uma Lua crescente em Virgem, se encaminhando para uma Lua cheia em Libra, mas aí voltamos ali na semana que vem para falar sobre isso. Deixa eu só dar uma olhadinha rápida no mapa da Lua cheia. Lua cheia em Libra, né, com participação ali de Júpiter, né, e também, de certa forma, de Saturno. Então falaremos sobre isso na semana que vem. Pessoal, é isso. Essa é a nossa semana. Novamente, destaque para a Lua crescente em Câncer com participação de Saturno e Plutão. Então aproveite o melhor. Quem for chegando depois, né, veja a gravação que fica disponível tanto aqui no Instagram quanto nas plataformas e acompanhe o Astral do Dia para você poder ir tendo detalhamento. Então eu vou gravar, por exemplo, amanhã, né, o que a gente vai ter na terça-feira, o que a gente vai ter na quarta, que a gente já comentou aqui, mas eu detalho, né, mais o que vai acontecer, inclusive com os aspectos da Lua que vão acontecer ao longo do dia. E se você não está ainda no grupo de ativações astrológicas, entra lá nesse grupo. Por quê? Porque hoje eu vou mandar o link para você assistir a gravação, né, da nossa ativação de Áries. Então corre lá, assiste, e vou mandar o carrinho ali também para quem quiser entrar, quem quiser fazer parte dessa jornada. O próximo signo é Touro, né? Então, inclusive, desse encontro de Áries, eu vou mandar algumas coisas adicionais ali para quem se inscrever, e depois teremos aí a grande ativação de Touro, que vai chegar, né, como próxima. Mas é isso, vou ficando por aqui, um beijão. Se você assistiu depois dessa gravação, deixe seu comentário para eu saber, e se você está vendo nas outras plataformas, também deixe o comentário para eu saber. Tchau, tchau, pessoal. Uma ótima segunda-feira e uma ótima semana.